No episódio de hoje nós vamos bater um papo, uma conversa muito legal com o Dr. Carlos Góes, que é um cirurgião plástico que vai contar toda a sua história e jornada dentro dessa especialidade. Então fica ligado e vem comigo. Estamos no ar com mais um episódio aqui do CedoCast, que é o podcast da Cedo Seguros, onde a gente recebe diversos empresários de diversos setores. E hoje nós temos aqui o Dr. Carlos Góes, médico, especialista, cirurgião plástico. Então hoje vai ser uma conversa aqui sobre estética, sobre o belo e tudo sobre esse mercado que o Brasil é um dos maiores do mundo. Doutor, muito prazer, obrigado Obrigado pelo convite. Aí é uma honra vir aqui Legal. E prestigiá-los aí. Muito que bom. Um trabalho muito bacana, muito bom. Obrigado. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante aqui, né? O Brasil é um dos maiores mercados, né? Acho que é o segundo maior mercado, nos perto Estados dos Unidos, né? E nós somos quase empatados com eles ali né? em número de cirurgias plásticas. Em termos de conceito, o cirurgião plástico brasileiro, o médico brasileiro, Sim, no geral, tem um padrão, às vezes até superior a eles, superior, né? Exatamente, Legal. Eu também acho. Vai ser um bate-papo muito interessante aqui, então fica ligado aí que vai ser uma conversa muito legal. E você não deixe de se inscrever no nosso canal, clica no sininho para você ser avisado aí dos próximos episódios aqui do CedoCast. Dr. Carlos Góes, conta um pouquinho aqui da tua formação, né? Você começou pela medicina, onde foi que encaixou a cirurgia plástica na tua vida? Quero contar um pouco da tua trajetória para a gente depois discutir e conversar um pouquinho sobre esse universo aí da cirurgia plástica. Maravilha. Eu, na verdade, quando jovem, eu queria ser piloto de avião de caça. Olha só. Eu prestei aeronáutica, eu queria fazer o colegial lá na aeronáutica porque eu fui escoteiro, conheci lá a base aérea de Pirassununga, me encantei lá de ver os aviões e conhecer, e meu sonho era ser militar da aeronáutica, ser piloto de avião. Isso desde criança, assim, era? A partir de uns 14 anos de idade, ali, né, na adolescência, eu tive esse sonho. Meu pai era dentista, meus irmãos queriam fazer odontologia, e uma vez a gente numa viagem para o interior, para Barretos, que a gente tem família lá, meu pai fez faculdade em Araraquara, e ele falou, vamos parar aqui para mostrar a faculdade para vocês, o diretor é meu amigo, para vocês conhecerem a faculdade. Eu era o mais novo e tal. Fomos conhecer o salão de anatomia. Aí todo mundo preocupado comigo, ali, vamos ver lá o salão de anatomia. Mas quando eu vi os cadáveres dissecados lá, mostrando a anatomia dos músculos, as artérias, tudo bonito, dissecado, eu fiquei fascinado de ver a beleza que é a anatomia. Mas eu fiquei surpreso. Foi pego ali, né? Fui pego nesse momento. Daí do resto da viagem eu fiquei lá pensando. De repente eu falei, quero ser cirurgião. Aí todo mundo, mas você não quer fazer aeronáutica? Falei, mudei. Eu quero trabalhar com anatomia. Fiquei fascinado com a beleza da anatomia ali. Legal. Aí, dentro das áreas que você mais necessita conhecimento de anatomia, é a cirurgia plástica, né? Então eu já fiquei muito voltado para isso. Você entrou já na faculdade de medicina já pensando em ser cirurgião e já com uma tendência forte para a plástica. Questão da estética ali e tal. Na primeira semana de aula, eu falei, eu preciso assistir uma cirurgia, né? Porque eu queria ver uma cirurgia. Aí eu cheguei lá, calor, cabeça raspada, né? E todo mundo... Bicho, peguei um veterano lá e falei, olha, eu queria assistir uma cirurgia. Não, calor, vamos beber, vamos lá pro centro acadêmico. Depois eu vou, mas eu quero assistir uma cirurgia. Legal. Aí fui no hospital e a enfermeira falou, não, tá bom, você fica quietinho num canto aqui e vou te levar para você assistir uma cirurgia. E por coincidência era uma cirurgia plástica que era a correção de um lábio leporino, né, de uma fissura labial. Criança. E aí eu não entendia muito, mas eu vi que o lábio estava aberto no final da cirurgia, o lábio corrigido, e aí eu fiquei encantado, né, com a delicadeza da cirurgia, transformação, né, a transformação.
E eu, nossa, sempre que tinha, às vezes, uma folguinha na faculdade, passei a acompanhar aí o professor lá de cirurgia plástica, que já me encantava. Eu estudava por minha conta por fora já, cirurgia, anatomia, e já fui desenvolvendo desde o primeiro dia esse gosto ali. Claro que durante a faculdade você se empolga um pouco com outras especialidades também. São todas muito encantadoras. Todas muito né? encantadoras. Quando você começa a estudar o corpo humano, é muito bonito, é uma máquina perfeita. Cada né? órgão é um universo. É um ali, universo, né? é uma anatomia, é a fisiologia, tudo é muito bonito. Mas no final eu falei, não, mas o que eu realmente quero é a cirurgia plástica. Legal. Só que é uma jornada longa. Uma das formações mais longas. né? Das mais longas. Eu lembro até um colega do meu pai falou, você quer fazer cirurgia plástica? Conversa aqui com esse meu amigo, que era um cirurgião geral. Aí ele falou, filho, você quer fazer cirurgia plástica? Vai plantando uma graminha aí, porque você vai pastar. O seu caminho vai ser longo, né? Eu falei, não tem problema, é isso que eu quero, né? Porque você faz daí os 6 anos de medicina e aí presta uma prova de residência para fazer cirurgia geral. Geral primeiro. Né? Aí entra na cirurgia geral. Na minha época eram 2 anos de cirurgia geral, o pré-requisito agora são 3 anos, né? E essa cirurgia geral passa por... Passa por tudo. É pronto-socorro. Pronto-socorro, eu operei baleado, tudo, né? atropelado, e estômago, essa intestino, fase aí não tem que escolher paciente, né? Nada. O que vier. Pelo contrário, era quanto mais dramático o caso, melhor pra gente. A gente gostava mais, porque você aprendia mais com aquele caso. Ali, né? Então, operamos de tudo, apêndice, intestino, tudo. Cirurgia geral passava em todas as áreas ali. Aí depois você presta uma outra prova, que daí é a prova para residência de cirurgia plástica. E cada vez as provas vão ficando mais difíceis, porque a concorrência é de mais alto nível. Né? No fim, você acha que a prova para entrar na medicina foi a mais fácil. Né? Porque quando você achava que era que era mais difícil, não, ela é a mais fácil. Né? Depois a de cirurgia geral, depois a de cirurgia plástica. Aí mais 3 anos de residência de cirurgia plástica. Quando você acaba daí esses 11 anos, né? Hoje em dia 12, você ainda tem que prestar a última prova ali da sua vida, que é a prova para você obter o título de especialista em cirurgia plástica. Não basta só ter feito a residência. Aí essa prova, então, você estuda, tudo que você estudou na vida vai cair, vai ter que entregar. Aí, finalmente, você tira o título de especialista e quando você se forma, depois de 11, 12 anos, cadê os pacientes? Aí começa a vida ali, né? Não tem paciente ali. Esse é um desafio grande. Aí no início são os parentes, né, que você acaba operando, os funcionários dos hospitais que gostam de você, veem que você trabalhava direito, né, e vão te procurar. E vai indo no boca a boca, né? O começo do profissional de saúde é bem desafiador, né? Desafiador. Hoje em dia, até com as mídias sociais, aí, os mais jovens facilitam um pouco mais até. Consegue alcançar mais. Já abrange, ele aparece um pouco mais. Na nossa época, não. Era não existia, só o boca a boca mesmo. A verdadeira rede social era o boca a boca. Era o boca a boca. Mas a gente consegue daí construir, né? Demora um pouco mais, mas uma coisa mais sólida, assim também, né? E aí, depois desses 11 anos ainda, a gente sempre quer buscar mais conhecimento, a gente continua querendo aprender sempre, né? E eu, não por satisfeito ali, resolvi fazer um estágio na Universidade de Nova York. E fiquei mais 3 meses acompanhando cirurgia plástica de lá e os principais cirurgiões daí de cirurgia estética lá de Nova York. Foi uma experiência incrível, porque eu vi os melhores cirurgiões operarem, a rotina deles, de consultório e tudo, e abriu bastante mais a cabeça ali. Aí depois desses 3 meses de Nova York, o nosso professor-chefe da residência de cirurgia plástica aqui no Brasil, ele também tinha um serviço de cirurgia plástica na Itália. E aí ele começou a levar a gente para ajudá-lo nas cirurgias na Itália. E aí eu fui para a Itália, fiquei mais 3 meses na Itália operando com ele. A Itália também tem alguma
Não. Característica assim forte na plástica? Não, porque não. A Itália, no geral, tem uma coisa com a estética, né? Com Sim, belo, sim, né? Com sim, design. sim. Mas na cirurgia plástica não Não, é muito o forte. europeu, né, na estética, as europeias, elas se cuidam muito, são maquiadas, são elegantes, se vestem bem, mas eles não têm muito a cultura da cirurgia plástica, né? Isso para o brasileiro, pelo calor, mostra mais o corpo, o americano, né? Tem mais. Mas lá, aí a gente ia para os Estados Unidos, eu fui aprender, né, um pouco mais ali. Na Itália, não. Nós éramos a referência, né, de cirurgiões plásticos brasileiros, né, que estavam indo lá. Então, muita gente vinha nos procurar para operar, né? Então, eu ia para operar e para ensinar. Né? Eu não tinha o diploma médico italiano, eu ia como professor convidado e uma troca que a gente fazia, eu ajudava eles e ensinava algumas cirurgias reparadoras. Auxiliava ali, no caso, né? né? Você não podia operar, né? Mas eu acabava operando, ali, né? Porque eu fiquei esses 3 Auxiliando meses a ali, primeira vez. O meu professor ia e voltava do Brasil, que ele ficava um período lá, um período aqui, e eu ficava direto. E nesse período que eu estava sozinho, eu operava cirurgias reparadoras da universidade. Né? Ficava ajudando eles lá, que era um contraponto ali para eles me deixarem fazer as estéticas também. Eu também, né, fazia as reparadoras para eles lá. E aí, nessa primeira vez, eu fiquei 3 meses e eu acabei indo 9 vezes operar na Itália. Né? E aí ficava 20 dias, um mês, o mínimo foi 15 dias em cada uma dessas viagens, né? Com um monte de cirurgia lá, né? Nossa, lá a gente dia fazia 4, 5 cirurgias por dia. Por dia. Né? Lá era intenso, Mutirão. né? Era intenso, porque eu esperava meu chefe chegar lá, meu professor, e aí a gente ficava lá durante uns 10 dias, fazendo 4, 5 cirurgias por dia. Ele voltava para o Brasil, eu ficava mais uma semana, 10 dias cuidando dos pacientes, né? E aí voltava também, né? E há muitas vezes que eu estava lá, eu aproveitava para ir até Milão, para poder daí fazer um estágiozinho, passar uma semana. Tem o maior centro de oncologia da Europa, é lá. E aí eu gostava também de reconstrução de mama e acabava passando uma semana lá para trocar experiências lá. Aí operávamos também em Palermo, tinha um cirurgião da Sicília lá que eles não operavam muito bem, mas ele juntava os pacientes, sabia que a gente estava lá, nos chamava, íamos lá e operávamos para ele os pacientes dele lá que ele tinha separado para a gente, né? E então acabei fazendo isso umas 9 vezes, né? Teve uma outra experiência internacional boa ali que foi uma época um colega montou um serviço na Indonésia, né? Próximo de Jakarta, um resort da família lá dos donos da Honda na Indonésia, construíram um resort com um hospital dentro, com uma clínica, um hospital pequeno dentro do resort, que a ideia deles seria fazer para as pessoas, os artistas lá, se hospedarem no resort e fazerem sua cirurgia plástica com cirurgiões plásticos brasileiros. Que legal. Mas para atender pessoas de fora ou da Indonésia mesmo? Da Ásia, geral, da Indonésia, mas vários de outros países da Ásia nos procuravam lá. E é interessante porque a gente está entrando também numa questão de fisionomias diferentes, né? Sim, são estéticas diferentes, né? Exatamente. O oriental tem outra formação de rosto, né? Tudo muito diferente. A nossa vantagem no Brasil é que aqui nós temos de tudo. Né? Né? Aqui é uma escola para conhecer várias... A gente aprendeu a operar desde o caucasiano, do branco de olho azul, ao negro, ao asiático, né? Aqui a gente tem de tudo, né? E lá... Principalmente São Paulo aqui também, São né? Paulo, principalmente, a gente tem de tudo. E aí foi uma outra experiência muito bacana. Fiquei 1 mês nesse resort. Deu certo essa ideia de ter um resort para as pessoas operarem? Foi achei bacana, a ideia interessante mesmo. Foi uma ideia bem interessante, deu certo sim. Né? Já operei gente de vários lugares, né? Ali
operei uma das mulheres do sultão de Brunei, que ele tinha lá, acho que 40 uma mulheres. das... Acho que ele tinha 40 mulheres. Bom, né? que boca a boca aí tem mais 40, mais 39 para operar depois. Né? E aí, então foi uma experiência bacana, uma cultura, né, muito diferente. Sim. Operamos várias cantoras, apresentadoras de TV de lá, porque imagine um país do tamanho da Indonésia, População que tinha gigante. 400 milhões de habitantes a Indonésia, no país todo tinham 25 cirurgiões plásticos. Nossa. Quer dizer, nada, né? Nada. E eles não faziam cirurgia estética, Não tinha só essa fazia, cultura, não tinha só essa reparadora. cultura, só reparadora. E aí, então nos convidaram, né, para ir lá, mas eu passei um mês lá também, trabalhando um monte e tudo, e foi uma experiência também bastante interessante ali. Até convidaram para ir novamente, mas aí o difícil é você parar um mês aqui. Né? Você tem né? que fechar a agenda aqui, né? E quando você volta, você não tem cirurgia para fazer, né? Porque você não atendeu. Né? Abrindo, né, as então, consultas. eu gostei da ideia lá, foi interessante a experiência, mas acabei, tenho que cuidar da vida aqui. A gente até propôs, que nem na Itália, no final eu ia 15 dias. 15 dias dá para administrar, né? Você ficar 15 dias ausente daqui. Agora, um mês é muito puxado, tempo, né? Agora, esses lá da Itália, você fazia uma consulta aqui do Brasil antes para poder chegar lá? Não. A gente tinha lá um médico que fazia uma pré-consulta para a gente, já selecionavam os pacientes. Você chegava para a cirurgia. Não, aí nos 2 dias anteriores já fazia os pré-operatórios, os exames todos. A gente, nos 2 primeiros dias, era só consulta, né, indicando as cirurgias. Tá. E aí, a partir dali, do 3º dia, era só cirurgia. E aí, que meu professor vinha embora e eu ficava lá cuidando, né, mais uns 10 dias dos pacientes lá. Agora, da Indonésia lá, eu acabei fazendo tudo isso, né? Fazia tudo sozinho ali. E, claro, tinha sempre um cirurgião indonesiano para me auxiliar nas cirurgias, né? E uma outra experiência, eu também fui para Bangkok uma vez também, dar um workshop para um congresso, dar umas aulas lá. Legal. Essa experiência internacional é interessante, né? Para ter uma visão, sim, né, global ali, né? E de processos e procedimentos diferentes também, né? Culturas e tudo, né? Culturas e hábitos diferentes. E eu falo, como cada indivíduo é né? Como cada pessoa tem a sua anatomia, quanto mais você tem experiência, abrir o leque geral, melhor você vai poder individualizar, né? Eu falo, cirurgia não é receita de bolo, né? Não dá para usar a mesma técnica, a mesma fórmula para todo mundo, né? Para cada caso, claro, tem algumas técnicas que a gente adota para uma média, mas você tem que ter recursos para ali, né? Tem fisionomia, para as variações ali, né? Para cada situação, né? Então é um aprendizado aí de vida, de técnicas e tudo. Que vem junto ali, né? Isso daí. Vamos esclarecer aqui, né? Tem a questão da cirurgia plástica estética e tem a reparadora, né? Muita gente, no público geral, conhece a questão estética, mas vamos falar primeiro da reparadora e depois eu quero entrar nesse universo de estética aqui, que é muito interessante. A reparadora, só para esclarecer, né, o público geral ali, você tem desde questões de acidentes, de outras cirurgias. Isso. Como é que é esse universo assim, de reparadoras? A cirurgia reparadora é muito bonita, muito gratificante, né? A gente divide algumas áreas ali. Uma área seria a área de queimaduras, né? Então, os grandes queimados, né? Aqueles queimados, acidentes, incêndios, e que os pacientes ficam muitas vezes meses internados, você tem que tirar aquelas peles mortas, fazer enxertos de pele e depois tratar as sequelas da queimadura também, as cicatrizes, né, que retraem, são grosseiras e minimizar, né? Com muitas limitações funcionais, às vezes não consegue estender os dedos, o braço, então esses pacientes queimados demandam muitas cirurgias, mesmo depois de tratar diversas cirurgias, para o resto da vida praticamente, eles vão periodicamente ser submetidos a algumas cirurgias, né? Outra
cirurgia reparadora muito comum, que eu ainda faço um pouco mais hoje, que minha esposa é dermatologista, são os cânceres de pele, né? Quando você vai tirar um câncer de pele, você tem que dar uma margem de segurança, né? Fazer um buraco um pouco maior do que só o tamanho do tumor. Só que esse buraco que você faz, você muitas vezes não consegue só dar ponto e fechar. O buraco é grande. Então você tem que girar uma pele de um lado para o outro, ou então tirar a pele de uma região para enxertar nessa outra região. Isso é feito junto na sequência da cirurgia ali, da remoção ali, cirurgia, você já entra atuando ali tira para o tumor e aí depois a gente já reconstrói. Legal. E tem às vezes áreas nobres, né? Um tumor numa pálpebra, num nariz, num lábio, e que é mutilante. E você tem que reconstruir o nariz, reconstruir a pálpebra, o lábio, a orelha, né? Então você tem que ter as técnicas de reconstrução, né, das estruturas ali. Tem a parte dos acidentes, né? Claro, as urgências, os ferimentos graves, que corta tendões, perde pedaços de órgãos, né? De pele, de nariz, né? Aí é o plástico que está mais no hospital mesmo, né? Isso. Atendendo pronto-socorro. Ou às vezes, durante muitos anos eu fiz essa parte, dei uma retaguarda para alguns hospitais, só que quem dá o primeiro atendimento acaba sendo o cirurgião lá de plantão, né? Para ver a vida do paciente, né? Aquele atendimento básico. E claro, ele identificando que precisa de um cirurgião plástico, acionava a gente e dentro de meia hora, 40 minutos eu tinha que estar no hospital, né? Aí para ajudar a resolver, mas aí ele já ia adiantando essa parte. Aí uma outra parte é de crânio facial, né? Então as crianças que nascem com malformações faciais, né? Então tem alguns, às vezes o crânio é mal formado, a mandíbula não desenvolve direito, tem às vezes só um lado da face desenvolve mais do que o outro, e aí tem o próprio lábio leporino, né? A fissura labial, a fissura palatina, é bem comum, também, né? Que não é tão tem uma incidência incomum, grande, né? E aí tem que fazer essas cirurgias craniofaciais, né? Também porque muitas vezes essas crianças, elas são sindrômicas anatomicamente, né? Mas intelectualmente elas são normais, né? Então, só que estigmatiza muito, né? São os olhos que são mal posicionados, né? Então tem essa cirurgia craniofacial também, que é uma outra área da cirurgia reparadora, né? Aí, hoje em dia, uma outra área que se faz muito, o câncer de mama, né? Para a mulher, né, ser retirado uma mama é uma mutilação muito grande, né? E aí, então a gente faz a reconstrução da mama. Muitas vezes a gente consegue usar próteses, implantes, às vezes a gente usa a barriga para fazer, às vezes é um músculo, a parte da gordura ali, né? Às vezes pega o músculo, a pele das costas e gira para frente para poder cobrir um implante, né? Então tem as diversas técnicas de reconstrução de mama, né? Tem muita questão de mulheres também que têm um histórico familiar de câncer de mama grande que já procuram remoção da mama antes mesmo de qualquer indicação, né? Isso começou a surgir recente, essa prática ela existe hoje ainda? Sim, é comum? Tem alguns exames, né, que você faz um estudo genético e se esse estudo genético comprovar que a sua incidência, a sua probabilidade de ter um câncer de mama vai ser 70%, 80%. Chega a esse ponto. Chega. Olha só. Aí, nossa, é preferível a mulher remover já antes as mamas, né? Só que muitas vezes, hoje em dia melhorou pelo menos, que nesses casos consegue se preservar o invólucro, em muitos casos, que era a pele da mama, a areola e o mamilo consegue se preservar. Você só tira por dentro a glândula toda. Que né? é onde o câncer atacaria. Que é onde estaria o câncer ali. E com isso, muitas vezes, a reconstrução fica até um pouco melhor, porque você preservou. Mas tem casos, alguns cânceres, que comprometem os dutos glandulares ali do mamilo e você tem que remover a areola e o mamilo também.
Aí nesse caso, se ela não teve filho ainda, ela consegue amamentar? Não mais. Depois Não, que removeu, ela não tem aí mais. não vai conseguir Ela perde mais, todo o órgão ali perde toda a glândula, não vai ter mais produção nenhuma de leite, né? Mas ela pode até eventualmente, né, gestar, ter um filho. Fórmula, tem tudo. E hoje em dia, Sim. né, consegue substituir. E aí a gente tem que reconstruir a mama e depois a areola e o mamilo também. Né? Hoje em dia muitos tatuadores fazem até como uma cortesia, né? Para essas pacientes que foram submetidas à mastectomia, fazem gratuitamente uma tatuagem ali da areola. Antigamente, ou algumas pacientes ainda hoje, em vez de fazer a tatuagem, a gente faz uma dobradurazinha da pele, que faz o mamilo, e a areola muitas vezes com enxerto de pele. Tira uma pelezinha da virilha ali, que ela é sempre da mesma cor da areola. E enxerta essa pele ali. E aí fica bacana, fica bem natural, né? Que coisa, né? Vocês são verdadeiros artistas ali, né? Você sabe que você estava comentando lá da anatomia, quando você foi ver, né, os corpos. Me lembrou muito do Da Vinci, né? Que estudava anatomia de uma forma de dessecar, né? Para poder esculpir, né? Até tenho aqui estátua dele, que eu sou fã dele, tá aí do seu lado ali, o Davi, né? E era um grande estudioso. Eram anatomistas incríveis. Nossa, aquelas esculturas perfeição, são né? perfeitas. E ele queria ir a fundo da anatomia para poder esculpir o melhor, né? Era um certo plástico do mármore ali, né? Esculpindo os corpos, que são o que vocês fazem. Nossa, né? proporção de anatomia, tudo, é perfeito. É uma arte mesmo, né? Sim. Muito legal. Tem um tio meu que é plástico, que você conhece, né? Que ele fala que o cirurgião plástico ele é o psicólogo de bisturi. Né? Porque ele recupera a autoestima, a vida, muda a vida da pessoa depois que ela vai, né? Agora indo para a parte estética, né? Hoje você está mais com paciente estético? Hoje eu acabo fazendo mais a parte estética, né? Ali que é uma parte, por um lado, até mais difícil, né? Porque a exigência tá buscando maior, né? a beleza, o paciente não tem uma doença, ele não tem um ajuste defeito, ali, né? É uma coisa para ele viver melhor. Ele quer tirar alguma coisa que incomoda, né? Às vezes é algo crônico mesmo, e às vezes você deve ter de tudo, né? De paciente buscando a perfeição. Mas mesmo a cirurgia estética, ela também é saúde. Porque é saúde mental. A saúde não é só física, né? Tem pessoas que falam, imagine, por que você vai operar isso? Aquilo afeta dentro da pessoa. Mas aquilo é enorme para ela. Sim. E quando você vai e trata aquilo, é tão gratificante você ver o paciente bem, feliz. Autoestima, né? Muda a vida de muitas pessoas para melhor, né? É um investimento que dá um retorno incrível, né? De alegria, de satisfação. Claro que tem as pessoas que exageram. Sim. Como tudo, né? Como tudo, mas nós temos a obrigação de pôr limites. Sim. Né? Falar, olha, desculpa, isso não tem indicação, isso não deve fazer. Isso eu acho legal, partir do médico, obviamente, quando ele já tem uma responsabilidade ali maior, né, de pôr o limite no paciente, né, porque há exageros, né. Sim, eu falo, o paciente... O que você está buscando não precisa, não tem, você já está bem, né. Eu falo, o paciente tem direito a sonhar e a querer, ter o desejo de fazer várias cirurgias ao mesmo tempo, e nós temos que pôr esses limites, orientar. Mas, infelizmente, também tem colegas que abusam na indicação, porque também acabam vendo só um lado financeiro ali, né? E, não, vamos fazer mais isso, mais aquilo, a paciente está querendo, só que você aumenta o risco. E não compensa, né? Eu tenho um caso de uma amiga que eu estou lembrando na época do cursinho, que ela tinha um problema de bucomaxilo até, que ela estalava assim, né? Eu lembro que ela fazia assim e sempre estalava. Aí ela foi num plástico para resolver, porque ela tinha de fato uma questão que ela precisava resolver. Esse médico, ela começou a convencê-la de que ela precisava fazer mais outros procedimentos estéticos. Ela entrou e começou a fazer. Bom, ela mudou aqui, porque aqui muda muito o rosto, né? Aí ela fez nariz aqui, ela fez tanta cirurgia,
essa menina ela entrou em crise, porque ela se olhava no espelho e ela não se via. Não se identificava. E aí a gente ficou um tempo sem vê-la e todo mundo falava, não se assuste, não sei o quê. Era outra pessoa. Nossa. E ela ficou uns 2 meses em depressão, porque ela não se via no espelho, até depois mudar. Hoje ela tá bem, tá tudo, mas assim, foi difícil. E ela entrou mesmo na pilha, porque ela foi só para fazer uma correção de mandíbula que ela precisava, mas fez nariz, fez isso, fez aquilo, de repente era outra, né? Então foi uma responsabilidade ali do médico. O paciente ele se envolve, né? Sim, à medida que o médico prometer e tal, a gente está entregando, né, para você. Hoje em dia a gente está vendo muito com essas harmonizações faciais, essas coisas que, nossa, é um exagero, né? Os exageros, e as pessoas se transformam, né? E é feio, né? Não é saudável, riscos de alergia. Começa a ter até uma padronização, né, dessas harmonizações, fica todo mundo com uma carinha igual, assim, né? Sim. Parece que está entrando numa linha de produção e saindo com a mesma estética. Não é, né? Não é. Ninguém é igual. Não é receita de bolo, né? Tem que manter, né, a característica de cada um. Você pode rejuvenescer, mas sem mudar a característica da pessoa, né? Em tudo. Então, tem algumas cirurgias que realmente mudam, né? Sim. Por exemplo, a cirurgia, o lifting, né, para rejuvenescer, ela não é para mudar, é uma cirurgia de rejuvenescimento. Você não pode mudar a característica da pessoa. Agora, uma plástica de nariz, ela é uma cirurgia de embelezamento. Ela vai mudar. O nariz muda tudo. O nariz muda, vai mudar a face, a característica da pessoa. Mas essa mudança deve ser suave, bem conversado, bem planejado com o paciente antes, né, para poder prepará-lo para essa mudança. Né? Claro que na grande maioria a mudança é para melhor. Quando você muda para melhor, é bem aceito. Né? Mas começa a fazer muita coisa, muda demais, muda a pessoa, muda a característica da pessoa. Um impacto ali, né, que às vezes pode não ser positivo. Né? Às vezes um apoio psicológico, né, dos pacientes precisam. Muitas vezes eu falo com delicadeza para o paciente, falo, olha, desculpa, mas eu acho que a cirurgia não está indicada para você. Eu acho que você precisa de um apoio psicológico. Porque às vezes a pessoa está buscando uma coisa e não é ali, que não é a cirurgia que vai trazer para ela, né? E eu prefiro que ela vá para um psiquiatra, um psicólogo, porque a necessidade dela é psicológica. Não vai resolver ali. E a cirurgia não é o que vai trazer o que ela está buscando, né? Às vezes as duas correm juntas, né? Sim. Então eu até prefiro, olha, faz primeiro um tratamento, uma terapia, né? Aí depois, quando estiver mais preparado, a gente faz a cirurgia. Né? Não pode ter pressa para querer operar. Sim. Né? Tem que ser a pessoa tem que ser um pouco psicólogo ali mesmo, né? Para entender onde que está a questão, né? O que ela está trazendo é físico, nunca é só físico, tem o emocional, né? Mas será que é mais emocional, mais interno, né? Como nesse caso. Por isso que eu falo, a consulta, a primeira consulta é muito importante, né? Não dá para fazer uma consulta de 15 minutos. Você não consegue entender um pouco o ser humano. Você tem que conversar um pouco, saber ouvir, né, ver as queixas, entender um pouco a expectativa, analisar um pouco o paciente. Eu preciso de no mínimo 1 hora e meia para ter uma boa para poder fazer uma boa avaliação do paciente, para depois no final a gente, né, conseguir indicar a cirurgia de acordo com aquele perfil psicológico de cada paciente, perfil físico de cada paciente, né? O Brasil ele é tido como um dos principais países em cirurgia plástica, né? Em volume, a gente comentou, né, que os Estados Unidos ainda é maior, né? Mas assim, no geral a medicina brasileira ela é muito boa, né? A que você atribui isso, assim? De onde vem essa história e essa sustentação? Na cirurgia plástica, né, o Brasil, o Pitangui foi um grande nome, mestre, né? E ele foi, não existia ainda a formação no Brasil de cirurgia plástica. Era só se fazia cirurgia geral e um ou outro colega fazia alguma coisa da reparadora ali, mas era o próprio cirurgião geral. O Pitangui foi um dos primeiros aí para fora do Brasil para buscar mais conhecimento na área de cirurgia plástica. E ele teve um episódio lá em Niterói de um circo que pegou fogo nos anos 60 e muitos queimados ali. Ele acabou se voluntariando para operar esses pacientes queimados
na Santa Casa lá do Rio de Janeiro. E ele com isso criou várias técnicas, ajudou muita gente, ele ficou muito famoso nisso. E o Brasil, a carioca, né, por mostrar muito corpo na praia, sempre teve muita vaidade, né, em querer melhorar o abdômen, as mamas. E o Pitangui acabou desenvolvendo várias técnicas, né, que até hoje são consagradas, né, são técnicas que, claro, pequenas variações a gente acabou agregando, mas a base foi o que ele construiu, e ele teve uma repercussão internacional. E ele divulgou, né, a cirurgia plástica brasileira no mundo todo. Legal. E ele operou reis, rainhas, sultões, sheiks, pessoas do mundo inteiro vinham para o Brasil para operar. Referência, ele era mesmo, uma referência mundial. Isso elevou a cirurgia plástica brasileira, né, como um todo. Né? Nossa, teve épocas que o Pitangui era tão famoso quanto um Pelé. Né? Primeira vez que eu cheguei na Itália lá para operar, e aí que falaram, você é cirurgião plástico do Brasil? Pitangui. Já era e pessoas leigas, né? Falavam, Pitangui, era uma referência mundial mesmo. Você vê como é bom, né? Que você tem uma referência, eleva toda uma categoria a buscar também essa melhoria contínua, né? Entregar, né? E o brasileiro, a gente é muito criativo, né? A gente tem dificuldades no SUS, né? Hospitais simples que você falta muitos materiais. Se virar com muito pouco, né? Você tem que se virar, tem que ter recurso, habilidade para poder não depender só de materiais, né? Que coisa. E eu lembro nos Estados Unidos, se estava faltando um tipo de fio ali que seria importante para a cirurgia e tal, não, suspende a cirurgia, nem começa, porque daí a gente aqui não. A gente se vira com o que tem. Né? Então a gente tem um material humano abundante, né, que a gente consegue aplicar, né, treinar bastante. Na Europa, né, eu vi as cidades são muito pequenas. São cidades, né, milenares lá, não crescem. Vilas, né? São vilas. Se tem um cirurgião naquela cidade, não cabe outro. E aí eles demoram muito, então, para poder pegar uma prática na mão. Porque quando ele se forma, ele vai ser assistente daquele professor até o dia que aquele professor se aposentar. E aí ele vai começar a operar. Lá eles estranhavam que eu era jovem e operava bem. E que eles falavam, não, lá a gente só vai em médico de cabelo branco, só em médico velho, que a gente sabe que eles que operam. Os novos não operam, né? Só ficam auxiliando, né? E aqui não, o novo vai dar um plantão já, né? Tá pegando, no Miguel Couto, aqui no Campo Limpo, Regional Sul, e é baleado, atropelado. A gente pega a mão cirúrgica, né? Já cedo. Né? Isso é muito bom. Então, a gente tem uma medicina aqui no Brasil de primeiro mundo, né? A gente tem tudo, da melhor a pior. Né? A gente tem em São Paulo excelentes hospitais, né? E como acho que essa miscigenação que a gente tem em São Paulo, todas as culturas, né? A gente gosta muito de estudar, né? Se dedica, faz congresso fora, estuda. Eu vejo o médico brasileiro muito ativo nisso, né? De reciclagem, conhecimento e congressos. Isso é importante. Né? E a gente consegue aplicar e está sempre se desenvolvendo aí. Então, graças a Deus, o Brasil é uma referência mundial na medicina, sim. Né? Muito bom. E se você aí não é cliente da Cedo Seguros, nos procure. Nós somos especialistas em gestão de seguros, em especial seguro saúde e odonto e vida para empresas. Nos procure, que será um prazer tê-los como cliente. E se você quer participar do CedoCast, seja cliente da Cedo e venha aqui participar e contar um pouco da tua jornada. Doutor, me conta um pouquinho assim, o que você enxerga hoje do futuro da cirurgia plástica, o que tem de técnicas novas, coisas novas que estão surgindo, que têm aparecido, a demanda cada vez maior também por estética, né? Tudo isso, como que está o olhar para frente assim, da cirurgia plástica? Assim? A cirurgia plástica ela evoluiu bastante a partir do momento que a tecnologia geral da indústria evoluiu também, porque
como é uma cirurgia eletiva, não é uma emergência, na maioria dos casos. Da estética, né? ali, da estética, né? Quando a anestesia evoluiu, né? As drogas anestésicas evoluíram, os equipamentos hospitalares. Os equipamentos são computadores, né? Ali nas salas de cirurgia, o respirador, o bisturi elétrico. Quando tudo isso passou a desenvolver mais, a gente teve mais segurança e menos risco para poder um paciente que não está doente ter confiança de se submeter a uma cirurgia, sabendo que o risco cirúrgico dele é pequeno. Hoje em dia, a tecnologia na cirurgia plástica também veio ajudando. Tem equipamentos novos que ajudam a Existe retrair. robótica na estética, não? Não, Não, né? Não, ainda não. É muito Não, né? artesanal, né? A cirurgia, porque né? Ela é muito ali artesanal. É muito né? artesanal, é pontinho delicadinho, né? Você tem que fazer dissecções pequenas. Diferente de uma cirurgia que está preocupada em suturar e pronto. Né? Ali tem uma questão o estética. robô, ele é muito bom lá para cavidade, né? Para operar, né? Dentro dos movimentos, órgãos, né? precisos, lugares difíceis de você enxergar. Né? Lá na próstata, lá embaixo, vai atrás com a câmera fígado, ali. a câmera vai, ela gira, ela enxerga, você dá zoom. O movimento do robô é preciso. São coisas que você nem a olho nu conseguiria direito. Agora a gente mexe mais na superfície, da musculatura para cima, ali, né? A gente não penetra na cavidade dos órgãos, cavidade abdominal, no tórax, né? Então os músculos, a pele, a gente está vendo ali. E então ainda não tem muito espaço para robótica assim, não. É bem artesanal mesmo. Mas já está tendo uns equipamentos novos que ajudam a melhorar a qualidade da cirurgia, né? Então, alguns equipamentos que causam uma maior retração da pele, que aumenta a produção do colágeno e que isso auxilia em algumas situações, né, de você indicar, às vezes, cirurgias menores, né? Claro que 98% ainda é o artesanal, é o corte e costura mesmo, né? Mas, claro, quanto mais seguro forem os equipamentos de anestesia, menos invasivas as cirurgias, né? Nossa, melhor para todos, todo mundo, né? Melhor recuperação para o paciente, né? Eu sei que o senhor é cliente nosso há um tempo já, né? Super satisfeito. Aproveita aqui para dar um feedback aí para Centros Seguros aí. Vocês dão um suporte incrível, né? Eu, minha família, nossos planos de saúde, seguros, qualquer dúvida que eu tenho, minha secretária liga, fala com vocês e orienta tudo direitinho. Estou agora até fazendo uma cotação nova, aí vocês sempre me orientam isso, né? Acho que está no momento de trocar, está no momento de ajustar o seu plano aí, né? Nossa, eu só agradeço, eu falo, né? Cada um na sua área, né? A gente não consegue saber de tudo. Então eu preciso de ajuda. Eu preciso de especialistas que me orientem nessa parte dos seguros aí. Então, estou super satisfeito com vocês. Bom saber. Eu só tenho que parabenizá-los e agradecer todo o suporte aí que vocês nos dão. Bom saber, é isso aí. Eu sempre falo isso, que aqui a gente recebe, né, empresários de todos os lugares, de áreas e mercados diferentes, mas tem sempre essa característica de profissionais de excelência. Os clientes que vêm aqui são pessoas que eu seleciono que são referências e tem essa característica de buscar e entregar sempre o melhor, que é uma característica nossa também. E aqui, uma né? coisa que eu falo, você tem pacientes que, por incrível que pareça, ainda tem alguns pacientes que falam, não tenho plano de saúde. Mas como assim você não tem um plano de saúde? E é um paciente que está fazendo uma cirurgia estética, que tem um certo poder financeiro. Foi ontem, eu atendi uma paciente assim. Não, doutor, mas eu consigo pagar os exames e tudo. Mas falei, tudo bem, consulta a gente exame consegue, né? Agora, se por acaso acontece uma fatalidade, você tiver que ser submetido a uma cirurgia e uma UTI, vai ter que vender casa, vender carro. Por mais abonada que seja a pessoa,
Essa conta não fecha. Não fecha, o impacto é muito grande. A despesa hospitalar de uma UTI, é altíssimo. O custo de uma UTI, se sofre uma fatalidade aqui, a gente tem contas aqui, clientes que internam pelo seguro-saúde, né? Então a gente tem muita noção do custo hospitalar para os planos, que já é um valor negociado diferente do particular, né? Sim. Tem cirurgia de 400, 500, 600 mil, se pensar em prótese, então esses valores aí podem ir para, né? Realmente não ter seguro-saúde hoje não é uma opção. Eu vejo, tem pacientes ainda mais um perfil que está fazendo estética, né? Que é difícil, assim, né? O pessoal às vezes mais simples, está sem condição, tudo bem, corta, mas ele já tem a real intenção de contratar, né? E até para cirurgia estética, eu falo, quando o paciente tem um plano de saúde, a gente não consegue usar o plano de saúde, na maioria dos casos, para cirurgia estética, né? Não é. Claro, às vezes a gente vai operar o nariz, tem um desvio de septo, aproveita, autoriza lá o desvio de septo e ganha um desconto lá no hospital na parte da plástica. Vamos fazer o abdômen. Tem uma hérniazinha, tem um músculo afastado. O convênio autoriza e paga uma diferença lá para o hospital. E mesmo que não pague nada, por exemplo, num caso de uma cirurgia de face, um rejuvenescimento, não tem como o plano de saúde ajudar. É uma internação totalmente particular. Sim. Só que se o paciente vier a ter uma intercorrência, né, na cirurgia, que pode acontecer, e tiver que ficar internada mais dias e ir para uma UTI, o plano garante. A partir desse momento, mesmo sendo decorrente de uma cirurgia estética, o plano é obrigado a cobrir. Sim, já é uma urgência ali. Urgência, põe em risco a saúde do paciente. Sim. Né? Então é importante ter um plano até para cirurgia estética, até para não usar. É um backup ali, se precisar, uma segurança. Se precisar, né, sabe que pelo menos você elimina esse fator preocupação aí, né, do financeiro, né? Perfeito. Doutor, obrigado Poxa, eu que agradeço o convite. Atendido o nosso convite. Agradeço a assessoria toda, o trabalho de vocês. Eu que agradeço. Bom, o Seducast está com portas abertas aí. Quando muito quiser voltar, acho que são informações super importantes. O brasileiro demanda e procura cirurgia plástica, então trazer informação cada vez mais é importante, né? Para as pessoas se orientarem, buscarem sempre uma boa referência aqui. Aproveitando aqui, doutor, por favor, passe os seus contatos aqui, as redes sociais, como que a gente consegue encontrá-lo aí. Boa, obrigado. No Instagram eu tô como @dr.carlosgois e no Facebook como Clínica Góis. Né? Legal. Então, na internet tem um site lá também, que é clinicagois.com.br. E acaba achando Google, outras ferramentas ali. Perfeito. A gente está colocando aqui também embaixo nos comentários os arrobas e o endereço dele para você ter acesso direto ao Dr. Carlos. Boa. Tá ótimo. Muito obrigado aí. Obrigado mais uma vez. A casa é tua aqui. Quando quiser voltar, faremos mais uns episódios aí com o senhor. Muito obrigado. Até logo. Boa. Obrigado. Fica ligado para os próximos episódios do Seducast. Legal, vocês estão de parabéns. Obrigado, eu agradeço. Bacana. Ficou gostoso.